Pois é. Eu sou professora da rede pública há 30 anos e desenvolvi um trabalho voluntário com um grupo de alunos meus e com os meus familiares de palhaços. E esse grupo eu levava às escolas nos meus horários de folga e participava também de apresentações nas escolas, nas praças, nas ruas. Inclusive, uma dessas apresentações, o senador Cristóvão estava presente, na época governador, né? E isso me causou uma emoção muito grande na época, porque a minha filha, ela era pequena e ela era a estrela maior dessa trupe, porque ela era a rainha das estrelinhas. Ela entrava no palco dando estrelinha de uma ponta a outra, e numa dessas apresentações foi o lançamento de um projeto de um curso profissionalizante para o CAGEN, e a nossa equipe foi convidada para apresentar o nosso show. E nessa data, a minha filha entrou, ela contava com 6, 7 anos, ela entrou fazendo essas estrelinhas e o senador foi uma das pessoas que aplaudiu muito a minha filha. Eu tenho até a foto dessa cena que não foi permitido que eu colocasse ali pela sua assessoria, não sei porquê, mas não foi permitido, eu respeito. Essa foto foi no Teatro Nacional que o senador presenciou a entrada da minha filha. Essa minha filha hoje está com 26 anos. Ela conheceu a droga aos 14 anos. E de lá para cá nós tivemos uma luta muito grande para tentar fazer o tratamento, tentar resolver a situação dela. Mas ainda não conseguimos isso. E a gente veio lutando com ela. Inclusive, essa foto faz parte do baú dela, das recordações dela. Ela carrega isso com muito carinho. E aí eu fui continuando com esse trabalho voluntário, ainda faço hoje esse trabalho voluntário, e agora tenho o cuidado com a minha filha, que ainda é dependente. A gente não conseguiu ainda que ela se libertasse disso aí, que ela deixasse de usar a droga. E eu tenho 3 filhos, né? 2 filhos não fizeram uso da maconha, não seguiram os caminhos deles, e só ela, minha menina, a caçula, foi que teve esse contato com a maconha, e isso vem crescendo a cada dia. E aí eu digo o seguinte: ela experimentou para recrear, ela experimentou para se divertir, só que isso levou ao vício. Ela não conseguiu mais se libertar da maconha. E como consequência dessa não conseguir se libertar da maconha, ela começou a procurar outras drogas mais pesadas, até o crack, né? Mas ela começou lá, ainda continua usando, porque quando ela tem as recaídas, ela vai à maconha. Mas ela não consegue ficar só nela, ela vai para outras. E essa minha filha, ela casou, ficou com o marido que também era usuário da maconha, até o momento em que eles venderam tudo que tinham em casa e foram morar numa barraca de lona, atrás de um posto de gasolina ali no Núcleo Bandeirante, onde hoje onde tem um McDonald's. Então, eu saía muitas vezes em busca da minha filha, muitas, inúmeras. Resgatei minha filha em lugares tenebrosos para mim, que eu nunca imaginei que eu poderia ir, mas eu ia atrás dela e resgatava minha filha, levava para casa, internação, recaída, e não conseguia. E o marido dela morreu num atendimento, né? Sem atendimento na rua, morreu pelo uso da droga. E em 2012 a minha filha me apresentou um bebê. Hoje eu tenho uma neta de 2 anos. Se vocês me perguntarem quem é o pai, eu digo que no uso da droga, essa relação é muito obscura. Nenhum DNA vai dizer para mim quem é o pai da minha neta. Eu nunca vou ter o direito, nem a minha neta vai ter o direito de saber quem é o pai dela. A minha filha hoje tem 26 anos, está na 7ª internação. Hoje a minha dor está se transformando em força e coragem para lutar contra, né, esse inimigo que se instalou na minha família. E eu digo para os senhores que, com a fala do doutor, do psiquiatra, a minha dor ficou mais profunda hoje.
Porque hoje a minha filha, eu sei que ela começou aos 14, ela hoje tem 26, e o senhor disse para mim das possíveis lesões. Eu tenho esse conhecimento do psiquiatra dela, que ela tem lesões profundas no cérebro dela, causada por isso tudo. Então, senador, eu vim aqui para dar o meu depoimento, e a minha mãe me ensinou a perdoar os inimigos. E eu hoje digo aqui com toda a força da minha dor: a maconha, a droga, eu não perdoo. Eles são meus inimigos. E eu estou aqui nessa luta contra esse meu inimigo maior, contra esse inimigo que entrou na minha família, que invadiu a minha casa, que me faz doer profundamente, e que hoje eu tenho uma filha internada e um bebê sobre a minha tutela, porque o juiz, mediante uma carta que a minha filha fez dizendo da dor que ela estava vivendo e da impossibilidade dela criar a filha, o juiz menores daqui de Brasília, em 24 horas, ele assinou a tutela definitiva da minha neta em meu favor. E eu vou ler aqui, ontem visitando-a na clínica, eu falei da foto do senador, né? E ela lembrou muito disso, chorou muito. Ela disse: eu vou escrever um bilhete. E eu vou pedir permissão ao senhor para ler esse bilhete. Sem dúvida. E ela diz assim: comecei fumando maconha aos 14 anos, esporadicamente. Com o tempo, eu fumava todos os dias, antes e depois das refeições. Até um tempo, achava que eu não era viciada. Mas quando comecei a fumar para tudo, vi que o vício foi se instalando em mim. E hoje estou internada por uma coisa leva a outra. E tenho a certeza que vou sair dessa. Nayara é o nome da minha estrelinha. E aí, a última vez, esses últimos 3 meses, senador, a minha filha ficou na rua 2 meses. Ficou 2 meses na rua. Ela foi resgatada no hospital de Taguatinga, com ferimentos gravíssimos nos pés e sem nenhuma possibilidade de falar, porque ela estava pesando 35 quilos, uma mulher com 26 anos. E o que eu digo aqui é o seguinte: está aí a foto, a minha filha é aquela estrelinha maior. Vou colocar. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu digo ao senhor o seguinte: eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha, tenho um bebê, e que a droga, gente, ela não é recreação e nunca vai ser. Ela sempre vai ser caixão e dor profunda, porque é isso que eu estou sentindo hoje. Obrigada. Dona Maria Alice, eu quero dizer que é impossível fazer um relatório sobre esse assunto sem levar em conta um depoimento como esse seu. Não pela dramaticidade apenas, mas pelas propostas, pela constatação do problema de que o recreação, no caso da sua filha, pelo menos, levou a uma dependência. E que isso pode ser algo que se repita de uma maneira muito grande. Eu não vou esquecer isso. Quer dizer que sua foto talvez não tenham deixado, porque pensavam que eu era candidato. Eu estou ali, ó. E a minha esposa, que está sentada ali, Dona Gladys, também está ao lado meu. Então vai ver que eles acharam que ia aparecer promoção, pessoal. Mas, de qualquer maneira, está aqui, e diga a Nayara que eu gostaria muito de responder o bilhete dela.